A paz do Senhor, pastora Soninha do Rio de Janeiro. A palavra que edifica nos traz Romanos no primeiro capítulo, versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo estava se referindo ao grande propósito de Deus para a vida dele, que era levar as verdades de Deus, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto aos sábios tanto quanto aos ignorantes. E nós sabemos como é difícil falar a verdade de Deus aos sábios, porque os sábios são aqueles que já detêm as suas verdades. Eles já têm aquilo que ele crê, e não é assim, não penso assim, eu não vejo assim, eu não acredito assim. É o sábio, aquele que já sabe tudo, não é verdade? Mas também é difícil levar verdades de Deus aos ignorantes, porque eles vão dizer assim, isso é crendice, isso não existe, isso é fanatismo, não é verdade? Por quê? Porque ignoram as verdades de Deus. Ignorantes no termo de ignorar, de não conhecer. E logo a seguir, no versículo 18, Paulo também diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aqui, então, ele se direciona àquelas pessoas que se detêm como os donos da verdade, aqueles que conhecem a verdade, que são sabedores da verdade, mas que realmente essa verdade que as pessoas tanto defendem são injustiças aos olhos de Deus. Quando a Bíblia é o que nos afere, é o que nos mede, é o que nos dá a equidade da verdade de Deus e das injustiças do homem, é para a Bíblia que temos de voltar o nosso olhar. Algumas verdades que a Bíblia nos coloca, algumas verdades de Deus, a primeira grande verdade é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de maneira tal que ele deu o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, que no Filho crê, não morra, mas tenha vida eterna. E a nossa crença em Jesus Cristo, ela tem sido, às vezes, assim, injustiçada. Não é verdade? Nós temos injustiçado a verdade da fé em Jesus Cristo. Uma outra verdade que nós observamos que a Bíblia nos traz, está lá em Hebreus 9, 27, que diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Outra verdade, os homens morrem uma só vez, e depois dessa morte vai ao juízo. Todo juízo é para absolver ou para condenar. Absolvição ou condenação. É outra verdade bíblica. Mas uma verdade bíblica temos sim, uma outra verdade bíblica que está intrinsecamente ligada a João 3,16, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no segundo capítulo, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Intrinsecamente ligado a João 3,16, quando Jesus Cristo vem como Filho de Deus, mediar, fazer a ligação, ser o meio, se colocar no meio, se colocar entre os homens e Deus. Então não há outra pessoa entre os homens e Deus, não há outro ser, não há outra ideia de divindade que esteja e que permaneça e que tome esse lugar entre os homens e Deus. No meio, entre os homens e Deus, é somente Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a grande verdade da vida. Jesus Cristo é a grande verdade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a grande verdade. Falei muito rápido, porque são muitas coisas e precisamos manter um tempo curto, que é um propósito dessas mensagens, mas o objetivo é que pense no propósito de Deus para a sua vida. Pense na mediação que somente é feita por Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo na sua ligação com Deus?
Só Ele liga você a Deus. Deus te abençoe.